Mudando de assunto, Santarém agora já pode contar com a atuação do Fórum Municipal de Educação. Algumas das atribuições é discutir e dar sugestões de propostas que irão fazer parte de um plano municipal de educação do município. E esse plano irá funcionar nessa década de 2014 até 2024. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o representante da UFOPA no Fórum de Educação, o professor Luiz Alípio Gomes. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos explicar ao pessoal de casa como é que vai funcionar, na verdade. Nós temos um fórum permanente, um Fórum Municipal de Educação, que vai discutir a educação em todo o âmbito, tanto municipal, estadual quanto federal também, é isso? Muito bem. O Fórum Municipal de Educação, ele está sendo incentivado justamente para estar discutindo essa pauta que é a educação. E, no caso específico dos municípios, a questão da reformulação ou mesmo da criação dos seus planos municipais, né? Uma vez que o Plano Nacional de Educação foi aprovado agora, dia 25 de junho, ele prevê que até um ano de vigência deste plano, ou seja, até o dia 25 de junho de 2015, os municípios, os estados têm que adequar os seus planos para o Plano Nacional de Educação. Então, o fórum ele conta com a participação de entidades ligadas ao ensino superior, educação profissional, a sindicatos, a sociedade civil organizada e também o poder público municipal. São cerca de 30 instituições, né, ali representadas, são duas pessoas suplente, o titular de cada uma dessas instituições. Um titular e um suplente de cada uma dessas instituições. De que forma acontecerá essas discussões a partir de agora? Hoje estamos em que fase desse processo todo para se elaborar esse plano municipal? Na realidade de Santarém, por exemplo, o Plano Municipal de Educação ele vigorou do ano de 2004 até o ano de 2013. Portanto, ele já venceu, já expirou esse plano e precisa ser reformulado. Então, existe toda uma dinâmica que o próprio fórum vai estabelecer no sentido de dizer como vai ser a sua organização, o seu processo próprio de discussão a partir desse plano que já foi construído e a partir daí deslanchar todo um trabalho, que pode ser através de espaços coletivos como audiências públicas, pré-conferências, não sei. Então, esse debate ainda vai acontecer no próprio âmbito do Fórum Municipal de Educação para organizar todo o debate a respeito da reformulação do plano. A gente sabe que o plano municipal ele deve ter algumas metas e também ele segue mais ou menos as metas a nível estadual e também federal. Quais as principais metas para essa década até 2024, tendo em vista o que já foi colocado e o que pode vir a surgir daquilo que vocês sabem que é necessidade quando a gente fala em educação? Olha só, o Plano Nacional de Educação, ele prevê, por exemplo, 20 metas e uma série de estratégias. As 4 primeiras metas do Plano Nacional de Educação, elas estão relacionadas à universalização da educação infantil, por exemplo, de 3 até 5 anos, universalizar todo o atendimento à educação infantil. De 6 até 14 anos, ensino fundamental, e de 15 a 17 anos, a questão do ensino médio e também a questão da educação especial. Então, as 4 primeiras metas do Plano Nacional de Educação, elas são voltadas para a universalização, além de outras metas voltadas com a questão da elevação, da escolaridade, dos anos de estudo. Os municípios e os estados, necessariamente, eles têm que se adequar a esse plano. Então, ele é um plano que, por exemplo, é diferente do anterior. O anterior que vigorou no Brasil, por exemplo, ele tinha 195 metas, uma série de diretrizes e, com certeza, ficou muito complicado de ser atingido. E esse plano nacional, ele reduziu bastante, colocando 20 metas. Então, por exemplo, os municípios e os estados têm que fazer um esforço no sentido de focalizar bem o seu trabalho, uma vez que, dependendo do seu sistema implantado, ele pode atuar o município com a educação infantil e com o ensino fundamental. A rede estadual, ela trabalha, por exemplo, com o sistema estadual de ensino, pode atuar tanto com o fundamental quanto com o médio e outras modalidades. Então, nesse sentido, ele foca bastante com relação à questão da atuação dos entes federados, quer sejam municípios ou quer sejam os estados. Também tem uma luta muito grande, uma luta a nível nacional em relação à aplicação do produto interno bruto que o país arrecada, isso tudo, de ser aplicada uma porcentagem maior para a educação. Hoje a gente tem uma porcentagem de mais ou menos quanto e o que se pretende que seja então estabelecido pelo próprio governo? No ano de 2008, por exemplo, o INEP ele identificou que se investia no Brasil, de tudo que era arrecadado, toda a produção de riqueza no Brasil, era arrecadado e era investido 4,7% em educação.
O novo Plano Nacional está prevendo de que, por exemplo, esse nível ele se eleve para 7% e até 2024 ele seja em torno de 10% do Produto Interno Bruto. Então, o plano, necessariamente, ele envolve também a questão de financiamento, como envolve também a questão da formação e valorização dos profissionais da educação, a questão da gestão democrática e outros temas que são de fundamental importância para se atingir essas metas da educação. A própria estrutura das escolas, né? Passa também para a questão da estrutura das escolas, as condições de trabalho e a questão de atendimento ao público, no caso da escola, né? A gente pôde conhecer um pouquinho como é que funcionam as atribuições do Fórum Municipal de Educação, esse trabalho para uma década aí, né? E claro, a população sempre pode participar, enviando suas sugestões para essas instituições. Temos instituições como a própria UFOPA, Sindicato dos Trabalhadores, né, da Educação Pública, o Sintep, Simprosan, tantas outras instituições que podem muito bem representar a comunidade e para isso foram chamados para esse trabalho. Quero agradecer a presença do Luiz Alípio Gomes, que é representante da UFOPA no fórum. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, bom dia.